Olá, amigos, aqui do canal Crescer na Fé. Mais uma vez estamos aqui para mais um encontro em torno da Palavra de Deus. Vamos continuar falando da história que cerca este contexto bíblico, onde a Bíblia então vai nascer. Não é? É muito interessante analisarmos isso para termos uma compreensão mais profunda de tudo aquilo que diz respeito à Palavra de Deus, que, como já dissemos em encontros passados, essa palavra ela acontece na história, ela acontece na vida, e por isso é tão importante também abordarmos esses aspectos. Portanto, se você nos acompanha, deixe aí o seu comentário, não é? O seu like ou o seu dislike, e se você não for inscrito, se inscreva para que você possa acompanhar todos os nossos vídeos aqui. Então, que tenhamos um bom encontro e vamos juntos crescer na fé. Olá, amigos. Então, dando continuidade aos nossos encontros, nós vamos hoje falar um pouco mais sobre um aspecto político que envolve a história da Bíblia também. Como já dissemos em encontros passados, a palavra de Deus ela acontece na história, portanto, esses contornos históricos também devem ser levados em conta quando formos a sua leitura para compreendermos tudo isso e o que isso impactou na relação da palavra de Deus com também todo este contexto, não é? Nós já dissemos, a história é o berço da Bíblia, ela nasce na vida concreta, na história humana. Por isso, vale a pena nós aprofundarmos um pouquinho, pelo menos, sobre esses aspectos. Para tanto, pedimos a graça de Deus e convidamos você também a rezar conosco para que Deus nos ilumine, para que possamos compreender cada vez melhor a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E assim, queridos amigos, nós vamos falar a respeito de todos aqueles acontecimentos administrativos, digamos assim, de descendências no governo da região da Palestina no tempo de Jesus. Isso vai estar presente na Sagrada Escritura e, portanto, deve também nos interessar. Você já deve se lembrar que Jesus nasce sob o governo de Herodes na região da Judéia, não é? Herodes o Grande é o rei que governa então aquela região. Nós sabemos também que foi exatamente Herodes que recebeu, segundo o Evangelho de São Mateus, a visita dos magos, os quais procuravam o rei que deveria nascer em Israel. Ele então, conversando com os magos, bola um plano, né? Ele vai arquitetar um plano para que ele possa saber quem é o menino, não no intuito, conforme ele diz, de adorá-lo, mas sim de evitar que ele seja um perigo ao seu reinado, não é? Essa história nós então já sabemos. E a história que vamos contar é a partir deste ponto. Jesus então, com Maria e José, são avisados em sonhos aí no Evangelho de São Mateus e eles vão então para o Egito. Peguemos então o nosso texto bíblico a partir deste ponto. No Evangelho de São Mateus, nós vamos perceber lá nos seus inícios que Jesus
foge para o Egito. Lá no capítulo 2 do Evangelho de São Mateus, nós temos então esta narrativa. Então, Herodes, percebendo que fora enganado pelos magos, ficou enfurecido e mandou matar em Belém e em todo o seu território todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo que havia se certificado com os magos. Então cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouvi em Ramá uma voz, choro de grande lamentação, Raquel chora seus filhos e não quer consolação porque já não existem. Então veja, aqui também nos mostra um traço da personalidade deste rei, que para muitos, na verdade, nutre uma psicopatia, não é? Ele não admite nenhuma sombra ao seu poder, tendo inclusive eliminado seres da sua família, não é? Pessoas da sua família, por conta do medo de perder aí o trono, como seu sogro, sua própria esposa, alguns de seus filhos. Mas o que nos interessa aqui agora é saber de onde essa história ela continua. Continuando então no versículo 19, quando Herodes morreu, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José, no Egito, e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois os que buscavam tirar a vida do menino já morreram. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas, ouvindo que Arquelau era rei da Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo recebido um aviso em sonho, partiu para a região da Galileia e foi numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno ou Nazireu, depende da sua tradução. Mas o que nós gostaríamos de tratar com você? Herodes morre e existe, então, passa a existir, a partir daí, uma sucessão. Detalhe interessante é que Herodes, que governava a Judéia, já não era benquisto pelo povo, porque Herodes não era um legítimo judeu, ele era idumeu. Portanto, a população, os judeus, não o aceitavam no trono. Mas, por conta da circunstância, ele governa aquela região. Quando ele morre, a região da Judéia se torna um local de muita revolta, porque a população já não queria mais os seus descendentes. Mas Herodes havia deixado então um testamento, e esse testamento é levado até o imperador Augusto. O que acontece? Os filhos de Herodes vão reivindicar exatamente esse direito e eles então vão até Roma falar com o imperador. Porém, Arquelau, por conta das revoltas que já começam a acontecer na região da Judéia, não parte com os seus outros 2 irmãos. Herodes, então, teria deixado 4 filhos, não é? Dentre eles, 3 vão permanecer na região da Palestina, um vai estar em Roma, este chamado também de Filipe. Este não participará da divisão do território, mas sim Arquelau, Antipas e Filipe serão os 3 indicados para governar a região. Chegando lá, antes, evidentemente, de Arquelau, Antipas, ardiloso, ele tenta comprar os senadores romanos, inclusive para poder ter maior ascensão sobre o domínio, inclusive dos seus irmãos. Mas o imperador não se deixa muito seduzir por isso, e nem, inclusive, por uma delegação de judeus,
que por estarem insatisfeitos então com a governança na Judéia, eles vão pleitear junto ao imperador um acordo. Desde que eles não fossem mais governados pelos filhos de Herodes, a região teria então uma certa autonomia e eles se submeteriam então ao império de Roma. Porém, isso não vai acontecer e o imperador, fazendo algumas alterações, mas de certa maneira mantém o inventário, vamos dizer assim, né? O testamento de Herodes. E aí então nós vamos perceber que vai haver uma divisão deste território. E para que nós possamos entender um pouquinho, você vai aí acompanhar conosco no mapa como ficou então essa divisão entre os filhos de Herodes: Arquelau, Antipas e Filipe. Se você perceber aí no mapa, olhando de baixo para cima, não é? Ao lado aí da legenda, você tem aí a região da Idumeia, não é? A região norte da Palestina. A Idumeia, como você pode perceber, a Judéia e a Samaria se tornarão aí a região então administrada pelo chamado etnarca Arquelau. Todos eles vão ter o nome de Herodes. Porém, Herodes Arquelau, Herodes Antipas, Herodes Filipe e assim sucessivamente, não é? Então essa região será então administrada por Arquelau. Olhando um pouco ao lado aí do Mar Morto, você vai perceber a região da Pérea, não é? A sua mais para o lado direito, não é? Do seu mapa. E nós teremos então a região da Pérea e a Galileia, logo acima da Samaria. Então ao norte nós temos aí a Galileia, ao sul nós vamos ter a Judéia, ao leste nós vamos ter aí a Pérea e ao oeste você vai ter aí o mar Mediterrâneo. Então a Pérea e a Galileia são as regiões que vão estar sob a administração de Herodes Antipas. Herodes Antipas. E mais ao nordeste aí da Galileia, você vai poder perceber, se você estiver conseguindo acompanhar conosco, nós temos a região da Traconítide, ou seja, essa região mais a nordeste daí do Mar da Galileia, essa é a região que vai ser administrada por Herodes Filipe. Herodes Filipe. O que é interessante percebermos em tudo isso? Que esses personagens, eles farão parte também da narrativa bíblica. E aí a gente vai... E o que é importante entender? E por que é importante contextualizá-los? Porque exatamente esse contexto histórico, social, político, que Jesus vai encontrar durante o seu ministério. Durante o seu ministério. Vamos falar um pouquinho sobre esses personagens ainda. Quando estava governando, então, a região da Judéia, da Samaria, da Idumeia, Arquelau, ele não é tão hábil para conter as revoltas que ali estão acontecendo. Consequentemente, esta notícia chega aos ouvidos do Império Romano, porque Roma, embora deixasse uma certa liberdade, isso deveria ser garantido, principalmente sobre dois pilares fundamentais: a ordem social e o pagamento de impostos, ou seja, a famosa paz romana. Uma paz que, na verdade, custa e muito, porque todas as revoltas, todas as desordens são, na verdade, contidas com muita violência pelo Império Romano, a qualquer custo, tá certo? Portanto, é por isso que quando nós olhamos o Evangelho, nós vamos perceber uma frase muito interessante no Evangelho de São João, quando Jesus diz:
eu deixo-vos a paz, eu vos dou a minha paz. Eu não dou como o mundo a dá. Ou seja, a paz de Cristo não é a paz do mundo. Porque necessariamente uma ausência de guerra não significa necessariamente paz e nem liberdade. Não é verdade? Então a paz de Cristo, ela não se configura exatamente com essa paz e muito menos a paz romana. E esta região, então, bastante tumultuada, Arquelau é chamado a prestar contas disso. No primeiro momento, ele nem recebe o título de rei como queria, exatamente porque Roma espera que ele dê mostras de que ele possa, de fato, governar com habilidade esta região tão conflituosa. Porém, ele não conseguindo, é chamado a Roma. E o imperador decide pelo exílio. Ele então é exilado para a Gália e então lá no ano 6 depois de Cristo, Arquelau acaba morrendo no exílio. O que é interessante para nós a respeito deste fato, uma vez que nós não temos mais este representante na região, Roma passa a indicar, como era também do seu costume, certos interventores, certos governadores, também chamados de prefeitos, não é, ou procuradores, para que administrem então a região. Veja, agora nós não temos mais um representante do povo judeu aqui, nem de Herodes. Nós vamos ter uma pessoa, aliás, bastante falada, principalmente durante a paixão de Jesus Cristo, Pôncio Pilatos. Detalhe interessante, que Pôncio Pilatos ele é citado na Bíblia e em poucas fontes extra-bíblicas. Isso a Bíblia, inclusive, serviu também de fonte para a pesquisa sobre este personagem do Império Romano e, bem recentemente, se descobriu ali nesta região, escrita numa lápide, a respeito do prefeito Pôncio Pilatos. Ou seja, a Bíblia foi uma referência para a história, não é? Veja como as coisas elas se entrelaçam nesse sentido. E depois nós vamos ver algumas inserções desses personagens dentro deste cenário e aonde eles aparecem e como eles aparecem nas Sagradas Escrituras. Depois, como dissemos, nós temos como representante ainda ligado à descendência de Herodes o Grande, Herodes Antipas. Herodes Antipas também alguém que tem a personalidade herdada de seu pai. Alguém violento, alguém desejoso do poder, que ao perceber, por exemplo, que o território, quando o território da Traconítide, pela ausência e pela morte de seu irmão Filipe, fica vago, por incitação até mesmo da sua mulher, ele tenta se apossar desses territórios e, inclusive, se intitular rei. Consequentemente, essa intenção chega aos ouvidos também do Império Romano, que, da mesma forma, o exila em Gália. Tá certo? Portanto, nós temos aí o fim de Herodes Antipas nesse sentido. Por fim, nós temos aí Filipe. Filipe que, segundo aí nós podemos pesquisar, parece ser o mais hábil dos administradores. Ele administra uma região plural, onde existem judeus e pagãos, mas parece que administra com uma certa habilidade sem causar muitos transtornos, não é? O que nós vamos perceber que Filipe, ele é alguém muito ligado ao império, tanto que a região onde ele se encontra, ele vai batizá-la de Cesareia, isso para homenagear
o imperador César. Portanto, você vai ouvir nas Sagradas Escrituras falar de duas regiões de Cesareia. Cesareia Marítima, que é aqui ao sul, e Cesareia de Filipe, que fica ao norte. E isso nós vamos poder analisar numa passagem da Escritura que veremos também no nosso próximo encontro. Mas o importante também percebermos que após a sua morte, o imperador, então, Calígula, que exila evidentemente aí o Herodes Antipas, ele nomeia Herodes Agripa I, que é neto de Herodes o Grande, para administrar esta região. O que vai acontecer? Com o tempo, Herodes Agripa vai acabar governando não só a região que era de Filipe, mas também a região da Galileia e, por fim, Cláudio vai dar a ele a região da Samaria e da Judéia e da Idumeia. O que isso tem a ver conosco? É a última vez, pelo menos, a última etapa, onde nós teremos uma administração ligada ainda ao clã de Herodes, que governará toda a região. Um fato histórico muito importante acontecerá anos depois, que vai definitivamente botar um fim a toda essa dinastia. E nós vamos então poder perceber aonde esses personagens têm a sua história cruzada com a história de Jesus através da Bíblia. Mas isso veremos no nosso próximo encontro. Espero que você esteja acompanhando e aproveitando esses nossos comentários para que você possa crescer cada vez mais no conhecimento das Sagradas Escrituras e assim conhecermos também como a fé ela foi, antes de tudo, vivenciada, desafiada até pelos contextos históricos, econômicos, políticos e sociais, e como ela depois se traduziu numa adesão ao projeto de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo encontro.